Deus é o nosso refúgio. Tua palavra é luz para o meu caminho. Ainda que a larga significa entregar. Bem, nós estamos aqui falando sobre algumas evidências, 12 sinais que precedem a vinda de Jesus Cristo. Agora não esquece de dar um like no vídeo e inscrever no canal, tá bom? Vai abençoar a sua vida e abençoar o nosso canal também, ok? O oitavo sinal da volta de Jesus Cristo é o renascimento de Israel. A Bíblia chama Israel de figueira, a figueira que brotará. Está escrito em Mateus, no capítulo 24, versos 32 a 34, que diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, um dos sinais mais importantes que precedem a segunda vinda de Cristo é o renascimento de Israel, da nação de Israel. E isso se deu em 1948, exatamente no dia 15 de junho de 1948, quando a Organização das Nações Unidas declarou Israel como nação. Então, este movimento, ou seja, esta declaração da ONU, para muitos estudiosos, representa o cumprimento de uma profecia lá no Antigo Testamento, que Ezequiel, Jeremias, Isaías e outros profetas profetizaram, vaticinaram o ressurgimento de Israel. Isaías 11 e 12 diz assim: Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Seneá, em Amate e nas ilhas do mar. Ele, ou seja, Deus, erguerá uma bandeira para as nações. Essa bandeira é Israel, a fim de reunir os exilados. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os quatro cantos da terra. É uma profecia clara que Israel iria se ajuntar novamente como nação. Ezequiel 11:17 diz assim: Portanto diga, assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados e lhes devolverei a terra de Israel. Então é uma profecia claríssima que Deus ainda iria tratar com o seu povo. Na verdade, Deus ainda irá tratar com o povo de Israel, com o povo chamado por Deus para proclamar a grandeza do Senhor às nações. E é tão provada essa bênção de Deus sobre Israel, esse ressurgimento da nação de Israel, que em 1967 houve uma guerra conhecida como a Guerra dos 6 Dias, que foi o conflito das nações árabes com Israel. Países árabes como a Síria, o Egito, a Jordânia, Iraque, e apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão, no dia 5 de junho de 67, reuniram-se todas essas nações contra a nação de Israel. E em apenas 72 horas, a nação de Israel destruiu com todo o material bélico dessas nações, declarando sua vitória para honrar a promessa de Deus naquela nação. Jesus veio a esse mundo e veio especificamente para o povo de Israel. E diz João capítulo 1, verso 11, que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então, por causa da rejeição de Israel ao Messias, Deus abriu um parêntese para a igreja. A igreja é o povo de Deus, mas Deus não deixou de tratar com a nação de Israel. E como eu já disse anteriormente, no dia 15 de junho de 1948, Israel foi novamente organizada como nação. Jesus ainda disse que a geração que veria o renascimento de Israel não passaria sem que todos estes acontecimentos, todos esses sinais
inclusive o seu retorno acontecesse. Na Bíblia, uma geração equivale a 70 anos. Então, se Israel foi congregada novamente como nação em 1948, essa geração de 70 anos terminou em 2017. Então, um sinal claríssimo de que a volta de Cristo está muito perto. Segundo alguns estudiosos, pastores, homens de Deus, que se aplicam à escatologia há muitos anos, nos próximos 7 a 10 anos, no máximo, Jesus virá arrebatar a sua igreja e levar o seu povo. Então, com essa profecia que se cumpriu, com essa geração que terminou em 2017, nós temos mais uma evidência, mais um sinal da volta de Cristo. E a mensagem à igreja é: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependa-se dos seus pecados, conserte a sua vida com Deus, que a volta de Jesus está muito mais perto do que nós imaginamos. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus nos prepare para esse grande dia do arrebatamento da igreja. Tua palavra é luz para o meu caminho. Ainda que a vida signifique entregar.